Hoje vamos falar sobre o espetáculo A Tocha, de Atos até os dias de hoje, que será apresentado no próximo dia 4 de outubro, anote aí na agenda, 8 horas da noite, no Teatro Carlos Gomes. É uma produção com quase 80 participantes que mistura teatro, dança, música, para contar a história da igreja cristã desde os primeiros tempos até os dias atuais. E para conversar com a gente está aqui a pastora Patrícia Moraes, da Igreja Internacional da Conquista. Obrigado pela participação, pastor, e seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar com um bom dia todos os ouvintes da Rádio Itaberá FM e agradecer por essa oportunidade. Pastora, o que é o espetáculo A Tocha? Qual é a mensagem central que ele deseja transmitir ao público? O espetáculo conta a história da igreja cristã. Nós começamos lá de Atos, né, e vamos passando por toda a história, desde os primeiros séculos ali de perseguição, falamos da Inquisição, Reforma, os avivamentos, chegando até os dias de hoje. É um histórico geral, então, Isso, sobre passa essa. por vários séculos, né, várias épocas. É uma história corrida mesmo, né? Claro, não conseguimos contar toda a história, né? Mas pegamos partes dessa história e a gente vai encenando, né? Vai apresentando ao público. É incrível. Remete à chama que atravessa gerações. Isso mesmo. Né? A gente começa dizendo isso mesmo, que uma chama que se acendeu em Pentecostes, né? Quando lá naquela casa, né? Quem conhece um pouquinho da história, né? As pessoas foram cheias do poder de Deus, e então a tocha remete para a pregação do evangelho, mas carregada com esse poder, né? Não é só uma palavra, é uma pregação que vem carregada de poder. E essa é a tocha que nós carregamos, que gerações carregaram, né? Nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, e que agora é a nossa vez de carregar, né? De correr com essa tocha. E como essa ideia foi trabalhada na peça? Então, enfim, né? Eu sou uma leitora, eu leio muito e eu fui muito influenciada pelo livro Heróis da Fé, Generais de Deus, que conta a história desses homens de várias nações, de vários lugares, né, do mundo e em diversas épocas, e que deram a vida pelo Evangelho, sabe? Continuaram pregando mesmo sob a ameaça de morte, e mesmo assim não paravam, e morreram mesmo, muitos tiveram que morrer pela causa, né? Então, a inspiração veio desses homens, né, desses que vieram antes de nós. E que, por causa deles, nós recebemos essa mensagem tão poderosa, né, que é a mensagem do Evangelho de Cristo. Né? Conta a história da igreja cristã, né? A história da fé cristã. Bom, esse espetáculo mistura teatro, dança e canto, né? Isso. Como é que eles se unem, essas artes se unem, né, durante esse espetáculo? Como é que se desenvolve? Então, a gente dividiu a história, né, em 22 núcleos. Então, começamos lá de Atos, perseguição. Então, alguns núcleos, alguns momentos da história a gente usa do coral, né, para cantar um louvor que tem a ver com o que está sendo encenado, né? E a gente também tem uma equipe de dança, que eles dançam músicas que às vezes não é cantada pelo coral, são músicas, né, que a gente, né, usa música mesmo, e mecânica, né? Uhum. E é uma dança que remete para aquele tempo, por exemplo, para a perseguição, tempo que os cristãos eram perseguidos, né, eram mortos nas arenas, enfim. Né? Então, tem uma dança que remete para a perseguição, com uma música que fala sobre isso, e aí a gente vai interagindo, sabe? Tanto vídeos, o audiovisual, né? Com os atores, é uma mistura de tudo ao mesmo tempo, sabe? E o resultado é muito bacana. Quem for assistir, eu acredito que vai dizer, ela tinha razão, né? É uma mistura boa, sabe? Pastora, são quase 80 pessoas envolvidas na montagem, apresentação dessa peça, né? Como é coordenar um elenco tão grande e diverso? E quem são essas pessoas? Então, em 2022, porque não é a primeira vez, né, que nós estamos apresentando no teatro, 2022, meio que eu, com uns poucos, né, amigos, fizemos tudo, assim.
Eu era diretora, eu era, né? Enfim, eu também era atriz, eu cantava no coral. Agora, em 2025, nós conseguimos já organizar melhor, né? Tem os diretores de núcleo, tem um diretor geral. Então, essas 80 pessoas, quase 80 pessoas, né? Dentro dessas pessoas tem os atores, tem os que cantam, tem os que dançam, tem narradores, tem o pessoal de bastidores mesmo, né? Que cuida de cenário, e o pessoal de mídia, que a gente tem bastante, né? Da parte técnica, porque a gente usa um telão de LED com muitas imagens, né? Então, é isso. As pessoas, ninguém é profissional do teatro. Não, ninguém. Cantor? Não, assim, as pessoas cantam na igreja, né? Na igreja. Nós somos todos da igreja, né? Na verdade, tem umas 4 pessoas que não são da nossa igreja, da nossa comunidade, mas são de outras igrejas, amigos, né? Que participam no coral, para nos ajudar. Mas são tudo pessoas da igreja, tem crianças, jovens, adolescentes, muito adolescente, né? E é bacana, são pessoas comuns, não é ninguém muito preparado. Muitos participando pela primeira vez de uma arte como essa, isso, de uma apresentação como essa. Isso mesmo, é uma e é incrível. Ontem eu estava pensando sobre isso, porque quem carrega a tocha desde Atos mesmo, né, quem carrega essa mensagem são pessoas comuns. E quem vai subir no palco do Teatro Carlos Gomes dia 4 são pessoas comuns, né? Não são atores ou cantores conhecidos, famosos, mas que estão usando de todo o seu talento, né, para poder representar, né, essa história tão linda que é da igreja. Isso cria uma expectativa cada vez maior, né? Ah, imagina! Tanto nossa, né, que vamos apresentar, como das pessoas também. Muitos que já assistiram, para ter ideia, pessoas que foram em 2022, estão comprando de novo, para assistir de novo. Né? Até porque, por ser um espetáculo de quase 2 horas, né, não acaba que, poxa, eu quero assistir de novo, eu quero lembrar, né, aquele momento, eu quero rever aquele momento. E, de fato, vai ser muito melhor do que foi em 2022, porque tudo que a gente faz repetidamente... Vai evoluindo. Justamente. Ainda né? mais sem ser profissionais das áreas. Justamente. Né? Tanto que a gente olha para 2022, para os nossos vídeos, e diz, nossa, a gente fez isso né, dessa forma, e agora está tão melhor, tão mais bonito. E a gente conta também agora com inteligência artificial, que nós não tínhamos. Olha só que evolução. Eu ia perguntar justamente para a senhora o que muda na apresentação desse ano para aquela de 2022. Porque hoje, né, por exemplo, a gente tem uma cena de Morávios, né, que conta a história dos Morávios. E quem conhece um pouco da história sabe que é uma história linda. Eles oraram por 100 anos. Então, missionários iam, mesmo jovenzinhos, né, que tinham tudo, e se vendiam como escravos para poder carregar essa tocha, sabe, levar esse evangelho. Então, na história dos Morávios, por exemplo, a gente não tinha inteligência artificial, fazer um barco e ir embora. Hoje, né, tipo, e junto os atores dando tchau, encenando isso no palco e aquele barco indo, sabe? Hoje a gente conseguiu, com a inteligência artificial, criar uma nova imagem, né? Enfim, fazer tudo mais realista, né? Então, com certeza, a parte de audiovisual mesmo vai ficar incrivelmente melhor do que já foi. Então, quem viu a primeira apresentação em 2022 pode ir, porque vai ter muitas coisas diferenciadas. Com certeza. Né, que vão engrandecer ainda mais esse espetáculo. Mesmo, vai deixar ainda mais rico, né? E até mesmo de figurino, porque da outra vez a gente fez tudo muito rápido e sem... Né, aquilo, a gente vai repetindo, a gente vai ficando melhorado. Mais esperto, né? Mais esperto, né? Então, tanto de figurino... Essa vez nós tivemos mais tempo também, né? Nós estamos trabalhando há meses, né? Então, correndo atrás de figurino. E eu estava compartilhando com a minha colega que está aqui, né? A Jamile, que nós... não é nada comprado, até porque a gente não tem recurso. A gente não tem recurso público, a gente não tem ajuda de governo. Isso não é uma reclamação, né? A gente tem só a vontade, né? Isso é uma citação, Isso, né? A gente tem a vontade, né, de levar essa mensagem que foi tão impactante para a nossa igreja, levar para mais pessoas, né?
Então, nós fazemos tudo, um que empresta roupa para o outro, cada um corre atrás do seu figurino. Algumas coisas esse ano, algumas coisas mais específicas nós compramos, né? Então, porque tivemos esse tempo, e não vou dizer nem que tivemos o recurso, porque nós estamos, né, acreditando que vai lotar o teatro, e a gente tem certeza disso. Foi assim da outra vez, né? Mas é muito justo, né? O orçamento, a gente cobra muito pouco, até eu creio que tu vai perguntar sobre Sim. isso, né? A gente cobra um valor bem bacana para as pessoas poderem ir mesmo, porque o nosso desejo não é lucrar com essa apresentação, o nosso desejo é espalhar essa mensagem, né? Então, todo recurso que entra, a gente distribui, né, em função mesmo do espetáculo, né? Para alugar um telão, para pagar o teatro, para comprar poucos figurinos, por isso que é tudo muito arranjado, emprestado, né? Corre-se atrás, cada um vai atrás do seu, e um ajuda o outro, né? Empresta roupa daqui, enfim, para compor, porque tu pensa, a gente usa, né? A história começa lá no 1º século, então a gente precisa ter roupas lá do 1º século, a gente precisa ter roupas de 1500, roupas de 1600, de 1900, né? E de diferentes nações ainda. Né? A gente conta história, né? Fala muito, claro, da Europa, onde teve os avivamentos, né? Mas a gente fala da China, a gente conta a história da China, de como o evangelho chegou na China, né? Então, de muitos lugares mesmo. E é incrível, enfim. É muito bacana. É um conhecimento histórico acima de tudo. Isso, né? acima de tudo. Pastora, o que motivou essa iniciativa? Lá em 2022, para a realização de um espetáculo. Na verdade, foi em 2021 que nós escrevemos mais um teatro para apresentar na igreja, né? Porque, assim, há muitos anos, de forma intencional ou não sei, a gente produz arte na igreja, né? Sim. Desde sempre. A igreja alimenta muito isso, esse desejo, né? Ver que os jovens, os adolescentes, a gente, por exemplo, na minha igreja, a gente tem muito jovem adolescente, muitos. É mais de 50% da igreja, com certeza, né? Por quê? Porque existe esse incentivo, e jovens, adolescentes gostam muito disso, crianças, né? A gente tem crianças no espetáculo, né? Que participam. Então, em 2021, nós escrevemos mais um teatro para a igreja. Só que era o aniversário da igreja, tinham muitos pastores que não eram da nossa igreja, amigos de outras denominações, que assistiram. A gente fez na igreja em 2021. E aí eles assistiram e começou sabe, um incentivo. Isso, dizendo, nossa, isso é muito impactante. Sabe, no dia mesmo depois, isso foi muito impactante. As pessoas estavam, meu Deus, isso precisa ir, né? Mais pessoas precisam ter acesso a isso. Só que quando escrevemos, a gente não imaginava que ia para o teatro. Não era essa a nossa intenção, sabe? E aí começou nossa, leva isso para o teatro. E eu, meu Deus, mas será que isso é possível, né? Eu nem fazia ideia do valor do teatro, quanto nós gastaríamos para isso. Mas foi tanto incentivo da parte de quem assistiu que eu comecei a correr atrás. Eu com a minha equipe, com os jovens, né? Correr atrás e ver a possibilidade. E aí, um ano depois, exatamente, nós apresentamos no Hans Geier, né, no auditório principal do Teatro Carlos Gomes. E hoje vamos apresentar novamente, né? E tanto que a gente vê, de Balneário Camboriú, a gente tem uma igreja lá, que eles vieram poucas pessoas em 2022. E agora eles já nos mandaram mensagem dizendo, agora a gente vai levar a igreja toda. Pois é, vai faltar espaço. Porque foi incrível, né? Foi incrível o que a gente viu em 2022 e nós queremos que a igreja toda possa ver isso, né? Então, eu realmente fico impressionada. Eu digo que é Deus, porque de nós mesmos, né? A gente não tinha nada. O Senhor foi dando, né? Deus foi dando os recursos e foi abrindo as portas. E estamos aqui hoje, né? Quais momentos históricos assim a senhora acredita que marcam o público, né? Que tocam o público, mais podem tocar o público durante essas 2 horas de apresentação desse histórico? Então, tem algum que a senhora poderia destacar para chamar a atenção? Tem muitos, na verdade, né? Meu Deus, porque eu digo, tem que levar o lenço para assistir a tocha. É mesmo? Tem que levar. É emocionante. As mulheres mesmo, que são mais choronas, tem que levar um lenço. Coloca na bolsa, né? Uma caixinha de lenço. É muito emocionante o teatro todo, sabe? Mas, assim, tem momentos, sim. Por exemplo,
A reforma é incrível, não é emocionante. A reforma é um misto de arte, de história, é lindo. Mas, assim, de emoção mesmo, a gente tem, quando fala sobre Hudson Taylor, que é um pregador que gastou a vida pregando na China, ele não era chinês, né? Ele gastou a vida dele mesmo, era um médico, se formou em medicina para poder entrar na China e pregar o evangelho, né? Então, ele servia como médico e pregava o evangelho. E ele perdeu uma filhinha no barco, sabe? Numa dessas viagens para a China. Ele perdeu uma filhinha de 8 anos no barco. E a gente encena, não a morte, né? Mas a gente encena, tem uma cena que as meninas, a dança, o corpo de dança dentro de um barco. E canta, e é uma música muito conhecida no meio cristão, e não só no meio cristão, né? Que fala, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Então, a gente faz uma... Né, tanto o telão tem um marzão, né, no telão, as meninas dançando dentro daquele barco, e ele passa com a filha morta nos braços. Eu fico até com vontade de chorar. É lindo, é emocionante. É muito, muito, muito lindo. Então, é uma das, né? É uma das cenas. Então, mas tem muitas vão emocionalmente outras. preparados, então. Sim, né? tem que estar... mas vai sair de lá, a gente chora revigorado. Isso. Dizendo, poxa, vale a pena, que lindo. Eu também quero carregar essa tocha, né? Essa mensagem de Cristo. E o que vocês esperam que cada espectador leve com eles? É justamente isso? Justamente isso. Sabe? Saindo de lá dizendo, poxa, é a minha vez de correr. É a minha vez de falar sobre Jesus, falar sobre Deus. As pessoas estão precisando de Deus, as pessoas estão carentes de Deus, né? A gente vive um tempo que as pessoas estão emocionalmente abaladas, né? As pessoas estão doentes, tanto que a gente vê o tanto de farmácia que abre todos os dias, né? Isso é o quê? Isso está apontando para que a população está doente, né? As pessoas, para dormir, precisam de remédio, para poder se manter durante o dia, precisam de remédios, sabe? Sendo que a gente tem um remédio maior, sabe? Algo mais eficaz, que só não vai, né, acalentar ali o seu problema, não, que vai na raiz do seu problema. E Deus faz isso, né? A mensagem do Evangelho pode mexer em você lá na raiz. Então, e trazer cura de verdade, né? Não é um paliativo, não é um remédio, né? Jesus não é um remédio, Jesus é a solução. Então, a nossa ideia é que as pessoas ouçam, assistam e saiam de lá tão convictas de que, né, que podem não só usar para si, mas que podem carregar essa mensagem. Pastora, quem é convidado para prestigiar esse espetáculo? É um espetáculo amador, né? Não há profissionais ali, mas que tem uma estrutura, parece ser profissional, né? Sim. Que quer passar uma mensagem muito importante. Quem é convidado para ir no Teatro Carlos Gomes? Todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje são convidadas, né? Eu acredito que, mesmo aquele que não crê em Deus, aquele que se diz ateu, ele, de alguma forma, ele conhece a história cristã, né? Não tem como, né? Nós aqui no Ocidente, o Ocidente é regido, né? Pela cultura cristã, né? Então, eu acho que aquele que, eu só gosto de história, então vai, né? Eu não creio em Deus, mas eu gosto de história, você vai gostar do espetáculo, né? Não, eu quero ir, eu quero ter a minha fé acrescentada. Vai! Então, assim, eu acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo poderiam, né, assistir o espetáculo e sair de lá feliz. Independente de crença, de religião, se é da igreja A, B ou C, eu acredito que só vai acrescentar na vida de todos. É o espetáculo A Tocha, de Atos até o dia de hoje, no dia 4 de outubro, que é sábado da semana que vem, Isso. 8 horas da noite, Isso. no Teatro Carlos Gomes. E como faz para adquirir o ingresso, né? Quanto custa o ingresso para acompanhar esse espetáculo? Então, o ingresso, quando está na e-ticket, eu não sei, eu acho que é e-ticket, é isso mesmo, né? Compra no site. Mas tem um link no nosso... Se entrar no Instagram da igreja, é II Conquista Blue. Ali vai ter o link, já que entra direto para compra de ingressos. Tem também o Instagram da Cia de Artes, que a gente fez agora, né, que não tinha, que é @Cia de Artes Conquista, tudo junto, tudo minúsculo, né?
E o site para compra de ingresso é eticketcenter.com.br. eticketcenter.com.br. Isso. Então, quando entra lá, vai estar R$80 o ingresso, que é inteiro. Mas a gente tem, né, quem paga meio, estudante, professor, vai pagar R$40. E nós temos uma modalidade que a pessoa leva um alimento, que é o ingresso solidário. Certo. Então, a pessoa pode entrar e comprar esse ingresso solidário, ela vai pagar R$40, como uma meia entrada, e ela vai levar 1 quilo de alimento no dia. Junto com o ingresso, ela vai levar um quilo de alimento, ou 1 litro de leite. E esse alimento a gente vai usar depois, né? Para poder também trabalhar assistência social, ajudar, né, famílias carentes. Da outra vez, em 2022, nós doamos para centros de reabilitação, né? Então, esse alimento depois vai ser usado para ação social. Então, além de contar a história da Igreja Cristã, em cerca de 2 horas de espetáculo, produzido por pessoas amadoras da igreja, ainda tem um espírito solidário. Justamente. Né? De auxílio a essa comunidade mais vulnerável da cidade. Né? Abençoar, né, várias famílias, e normalmente, amigo, até vou te dizer, nem são famílias da nossa igreja. Não que a gente não queira, é porque, né, graças a Deus, Deus tem suprido muito as nossas famílias. Né? Normalmente a gente acaba doando para outras famílias, né, da comunidade, onde a gente sabe, né, uma comunidade mais carente, né, enfim, de outras igrejas, até às vezes a gente fica sabendo, olha, tem uma família lá que está com necessidade, então a gente vai distribuindo, sabe? E assim, a boa parte, porque vem muito alimento, né, pensa, o auditório cabe aí 700 e tantas pessoas, né, então acaba que vem muito alimento, aí onde que a gente doa para esses, né, para essas, foi para centro de reabilitação mesmo, né. Então, a gente distribui, a gente tem uns 2, 3, assim, que são de amigos, parceiros, né? Pessoas que a gente conhece, que faz um trabalho sério, a gente vai lá e abençoa. Pastora, quero aproveitar a presença da senhora aqui para contar um pouco também da história da Igreja Internacional da Conquista, né? Como é que ela surgiu? A igreja nasceu em 2008, né? A minha mãe, pastora Zenilda, lá no bairro Garcia, lá na região do Garcia, ela é muito conhecida. Ela já era pastora há muitos anos, né? Eu e meu esposo, meu irmão também já éramos pastores de uma outra denominação. E aí, por um entendimento de Deus, uma direção de Deus, nós abrimos a Igreja da Conquista, ali no bairro mesmo, no bairro Garcia. E estamos lá, carregando a tocha, né? Isso aí. Estamos lá pregando o Evangelho. E hoje a gente já tem 18 anos de história, né? No mesmo lugar ali. Mas, assim, como igreja, como corpo, nós já estamos no bairro mais de 35 anos já. Né? E qual é a principal missão e mensagem que a igreja busca transmitir? Aí eu digo que a principal tarefa da igreja é pregar o Evangelho de Jesus, né? Mas é claro que a gente faz isso, prega o Evangelho, a palavra, porque só a palavra, né? A gente não prega outra coisa. Mas junto com a pregação do Evangelho, claro, vem toda, tanto a parte de assistência social, né, para as famílias, a gente ajuda de todas as formas. Eu acredito que a igreja é um lugar incrível, sabe? Para as famílias serem restauradas, eu digo, pais se converterem aos filhos, filhos aos pais, né? E a gente faz esse trabalho, sabe? É muito família. Nós trabalhamos muito a questão família, sabe? De restauração do casamento, na educação de filhos. Nós trabalhamos tudo isso. E isso não é uma exclusividade da Igreja da Conquista. A Igreja de Jesus faz isso, né? Ajuda os pais em relação à educação dos filhos, em relação ao relacionamento, né? De pais e filhos, de marido e esposa. Então, é isso. A gente está servindo a comunidade, né? E como as pessoas interessadas podem conhecer melhor o trabalho e se envolver com a igreja? Então, os nossos cultos, o culto principal da semana é domingo, 18h30, fica na rua Antônio Zendron, número 52. Né? Então, é bem na ponte principal do Zendron, na cabeceira da ponte, a nossa igreja, né? Então, todos são convidados. Fora isso, a gente tem culto de jovens, adolescentes nos sábados, a gente tem grupos familiares que funcionam nas casas. Então, a gente tem muita atividade, tem quase todos os dias, né? Para nichos diferentes, né?
Então, assim, nas quartas a gente divide, uma quarta é culto só para homens, outra só para casais, outra só para mulheres, né? Então, a gente tem atividade, a gente tem grupo de mães atípicas, né, que funciona uma vez por mês nas quintas-feiras, tanto que essa semana vai ter. Então, é um espaço onde a gente acolhe essas mães, a gente não é para as crianças, a gente não cuida das crianças porque não temos esse preparo, né? E a gente indica, assim, profissionais, a gente uma ajuda a outra, mas é um espaço para as mães serem ouvidas, serem abraçadas, né? Um momento para a gente estar ali juntas. Então, assim, a gente tem vários grupos na igreja querendo abraçar, né? Vários nichos da sociedade e carências mesmo, que a nossa sociedade como um todo tem. Exatamente. Bom, além do espetáculo A Tocha, que a gente comentou muito aqui, a igreja tem outra programação especial ou eventos, né, abertos ao público? De que forma ela trabalha essas questões mais sociais? Então, nós fazemos não uma agenda semanal ou mensal, mas nós fazemos sim, né? A gente tem vários eventos, a gente faz, enfim, cria, né? A gente cria eventos, cria situações para poder trazer as mulheres. Por exemplo, agora a gente está entrando na primavera, no nosso próximo culto de mulheres, a gente vai falar sobre florescer, né? Então, entende que a gente vai aproveitando da agenda, enfim, do que vai acontecendo na vida mesmo, né? E, através disso, a gente vai ajudando as pessoas, ensinando, pregando a palavra. E a gente tem, sim, assistência social. A gente tem hoje uma assistência social na igreja, que é uma assistência, né? Ela é mesmo uma assistência social formada nisso, que faz um trabalho, acompanha as famílias. Quando chegam, por exemplo, né? As famílias chegam com muita necessidade, muita falta de tudo, né? Então, a gente procura, toda a igreja converge para ajudar naquele momento, né? Aquela família está passando tal situação, então todo mundo converge, vamos ajudar essa família, né? E é bacana, porque a gente ajuda quando chega, e logo a família encaminha, né? Então, agora, e aí vai vindo outras pessoas, então a gente faz dessa forma, muito orgânico. Entende? Vai acontecendo, não é uma agenda. Simplesmente vai acontecendo, a gente vai vivendo, tendo vida em comunhão. Que era o que a Igreja de Atos vivia, né? Todos os dias, de casa em casa. E é isso que nós buscamos viver. Pastora Patrícia Moraes, deixa o convite, então. Dia 4 de outubro, sábado da semana que vem, 8 horas da noite, no Teatro Carlos Gomes, A Tocha, de Atos até os dias de hoje. É isso mesmo. Então, todos vocês estão convidados. Tenho certeza que ninguém que for vai se arrepender. Você vai sair de lá do teatro com o seu coração aquecido, quentinho mesmo, de cara inchada de chorar, mas feliz. Então, 20 horas, não esqueçam, entra lá e compra o seu ingresso antes que acabe, né? Porque nós sabemos que agora, para o final, agora é que vende mesmo. E nós já temos mais de 50% do teatro lotado, e vai lotar, então, rapidinho, vai lá, garante seu lugar, seu espaço, e você vai sair de lá muito edificado. Deus vai construir algo novo na sua vida, com certeza. Obrigado pela participação da senhora, sucesso com o espetáculo. Amém, eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Eu conversei com a pastora Patrícia Moraes sobre o espetáculo A Tocha, de Atos até os dias de hoje. É uma grande produção que reúne teatro, dança, música, para contar a trajetória da fé cristã. A apresentação acontece no dia 4 de outubro, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau.